São escolhas. Aí você fala, quem faz essas escolhas? A gente diz o narrador. E quem é o narrador? O narrador é esta figura que eu consigo deduzir ao ler um texto ou ao ver um filme. Primeiro ponto, assim, o mais direto é o narrador da obra, ele é um elemento do texto. Esse narrador que está presente lá na obra, ele é uma invenção de um escritor que está fora da obra, que é essa figura que a gente sabe em carne e osso. A gente tem aquela velha história em primeira pessoa. Quem inventa o fato de que é um personagem que conta história é o escritor. Mas quando eu vou analisar a história, o narrador é o personagem. E tem os casos em que não há uma definição de quem narra. Aliás, a maioria dos casos. Porque este narrador, ele não se mostra, mas você o conhece pelo resultado do trabalho dele. É que toda narrativa, ela mesma, quando você lê o texto, é que você vai descobrir quem é o narrador. Pelas operações dele, pela maneira como aquele texto vem a você. Essa questão da teoria da narrativa, ela começa lá na teoria literária, né? E já tem séculos. Então, quando você analisa um filme, você tem que tomar cuidados, porque você não pode transplantar todo o conjunto de instrumentos teóricos, de conceitos que você usa na literatura simplesmente para o cinema, porque é um pouco diferente. Então tem que tomar cuidado. Então quando eu vou analisar um filme, eu vou ver, não, essa sequência foi feita desse ponto de vista, porque olha, a câmera está aqui, o ator vem daqui para cá, existe uma certa conotação dada por uma certa trilha, uma música, no caso, ou até uma voz. Então, você vai compondo a sua análise naquilo que a gente chama de análise imanente. O que significa o imanente? É tudo que você diz vem do texto e não de informações exteriores ao texto. Claro que informações exteriores ao texto você as tem também. Você não vai dizer que não tem. Quando eu me aproximo de um romance ou de um filme, eu já tenho uma série de informações a respeito de como foi feito, etc, etc. Mas isto não pode ser confundido com essa postura em que você parte daquilo que vem da obra. É a obra que te diz quem narra, não é aquilo que você sabe de quem fez, de todo o processo de produção. Isso não vamos confundir. Eu sei que o filme foi feito por um certo cineasta, ele tem um roteirista, ele tem um fotógrafo, ele tem alguém que cuidou do som, ele tem uma série de pessoas, um trabalho em equipe. Agora, o que é importante é que a obra, para ela ser coerente, ela tem que fazer a junção de todos esses trabalhos de forma que a narrativa se componha definindo certos pontos de vista, né? E esses pontos de vista são construídos pelas posições de câmera, pelo comportamento dos atores. Então, por exemplo, você vai e senta para assistir um filme, é pela posição que a câmera vai assumindo, pela maneira como é tratada a trilha sonora, pela maneira como se dá a organização da cena, todos esses elementos adquirem uma certa complexidade. E isso tudo faz com que você, ao observar o filme, você consiga estabelecer, afinal, como que está sendo organizada essa narração. Na literatura, é a pessoa do tempo verbal, né? do modo verbal. Quer dizer, você tem um cara que fala eu, pronto, define, né? Uma maneira no cinema de você definir quem narra, quem é o foco, que ponto a coisa está sendo narrada, né? Você pode falar em ponto de vista, né? Mas pode ser ponto de escuta também, etc. Nesses filmes narrativos que a gente conhece, é difícil você encontrar a construção disso apenas visualmente. Há filmes experimentais que trabalham com a construção de um narrador em primeira pessoa apenas com posições de câmera. Mas assim, os filmes narrativos dramáticos são filmes de ficção e que são os que a gente assiste em geral no cinema, mesmo aqueles mais complexos, né, são filmes que, em geral, para definir que há uma primeira pessoa, existe uma voz. Que é o caso do Lavoura Arcac, que é o caso do Nome Próprio, é o caso do documentário do Arthur Amaro, que é analisado nesse artigo. É Viagem pela
pela heterodoxia, que é um filme do Arthur Amar, que é isso. O que ele fez? Ele fez um documentário que conta ele faz uma biografia de um personagem, que é falso. É um falso documentário. Ele inventa um personagem e vai contando a história desse personagem, e quem conta a história desse personagem é esse narrador que a gente está acostumado a ver nos documentários, mais convencionais. Vem alguém e diz, bom, eu vou contar para vocês a biografia de tal escritor. E esse narrador vai contando essa história. É a coisa mais comum que temos no cinema e na televisão, nesses documentários convencionais, é uma voz que vai contando e vai dando as informações para o público, enquanto isso a imagem vai lá também dando conta da sua parte. O Amar fez isso, mas ele fez isso de maneira irônica, porque na verdade toda a história é uma falsa biografia, né? Mas como você percebe que é uma falsa biografia? Pela composição e pelo próprio teor dos fatos que está sendo narrado, você vai percebendo que aquilo, na verdade, é uma ficção, né? E ele constrói esse estilo documentário de uma voz que se sobrepõe às imagens e o filme corre. A gente chama essa voz que se sobrepõe às imagens de voz over, porque over é acima em inglês, né? Então é a voz over. A gente fala off, O-F-F, mas aí já tem uma pequena distinção que eu gosto de usar, não vou aqui ficar em detalhes. Mas essa voz over, essa voz que se sobrepõe, ela tem uma característica. Quando ela fala, na maioria das vezes, ela não está no espaço e no tempo, naquele momento e lugar em que a ação se passa.